Murilo, deixa eu seguir ainda falando de cenário eleitoral contigo, que é ainda também sobre essa questão dessa junção de forças no campo da direita, mas em especial essa que se configurou agora no PSD especificamente. Fiz questão de ressaltar, né, que por obrigação legal a sua pesquisa foi registrada dias atrás, pelo menos 5 dias antes, e com isso, o Ronaldo Caiado ainda estava no União Brasil, foi um procedimento um movimento político de menos de 24 horas, ele anunciar a saída do União e a filiação ao PSD, e parte do campo que vocês fizeram foi feito no dia 28, quando ele já estava com essa filiação anunciada, foi feita na noite de terça-feira. Mas queria te ouvir um pouco do quanto, na sua avaliação, é possível medir esse eleitorado que não quer a continuidade de Lula, não quer a volta de um Bolsonaro, que rejeita os dois lados do espectro político e busca uma opção mais condizente com o seu perfil e não tem encontrado. E aí isso explicaria a polarização ou isso está... Qual que é o tamanho possível de se dizer, muito entre aspas, deste mercado nem Lula nem Bolsonaro? Olha, muito boa a sua pergunta. Se a gente fizer um somatório nessa pesquisa de voto de primeiro turno, certo? Com o cenário com o Flávio, você tem 40% por Lula, em torno de 40% por Lula e 33% por Flávio. Então a gente teria 73%, que eu diria para você, desse eleitorado, num primeiro momento, votando em Lula e Bolsonaro, certo? Então sobra, é um eleitorado muito pequeno para eles, tá? Para esse candidato da terceira via, como na eleição passada. Num primeiro momento, eu vejo muito difícil. Vai ter que ser uma campanha muito assertiva, certo? Muito assertiva, para que tenham sucesso. E, principalmente, a gente olha pelo desarranjo que vocês estavam comentando anteriormente nos estados. Vai ser um desarranjo muito grande pelos estados brasileiros. Precisamos analisar muito bem isso para frente, se essas candidaturas conseguem se manter ou não pelos desarranjos nos seus estados. Essa é uma grande dúvida que a gente tem. Um outro questionamento que para Paraná Pesquisas é muito clara, numa eleição de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, que pela realidade de hoje é o mais provável, pela realidade de hoje, o amanhã a gente não sabe. Como você acabou de falar, há 72 horas atrás, o Caiado não era para estar lá e, de repente, foi para lá. Então, na política, tudo pode acontecer. Eu diria para você que, numa eleição de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, nós teríamos aí em torno de 8% do eleitorado que eu diria que vai decidir essa eleição. Por isso que a gente vai ter uma eleição muito equilibrada, ao meu ver, como foi a passada. Esse 8%, ele jamais também irá 8% para um candidato e 0% para o outro. Ele vai se dividir. Isso, eu não tenho dúvida que nós teremos uma eleição muito, muito disputada, como foi a passada. Sem dúvida. E essa, né, todo mundo, quem torce para um lado ou para o outro das fontes ali, todo mundo fala, olha, vamos ganhar, mas sabemos que vai ser duro, vai ser difícil. Ninguém se arrisca a falar em qualquer tipo de tranquilidade ou de goleada nessa eleição.